Eu não sei você, mas eu tava muito ansiosa pro discurso do Joaquin Phoenix quando ele ganhasse o Oscar pelo trabalho dele em Coringa, Joker, porque nos últimos prêmios que ele ganhou, ele sempre fazia algum discurso que era muito forte, e eu e acho que a maioria da comunidade vegana tava esperando algumas palavras que de alguma forma fossem sobre os animais, sobre o veganismo, e ele não decepcionou. A gente vai assistir esse vídeo juntos. Vegflix no ar. A gente vai assistir uma das versões que, se não me engano, passou na Globo ou na TNT, não sei em qual canal que foi no Brasil, mas que é com uma tradução simultânea, não dublagem, é o que chama de voice over, ou seja, a gente consegue escutar o Joaquim falando no fundo e o tradutor falando por cima da voz dele. Esse vídeo eu peguei aqui no Instagram do Fábio Chaves, então a gente vai assistindo e comentando, que tem algumas coisas muito legais, vamos lá. God, I'm full of so much gratitude right now. Nossa, eu estou tão cheio de gratidão nesse momento e eu não me sinto acima de nenhum dos meus colegas indicados ou de qualquer outra pessoa desse auditório, porque nós compartilhamos o mesmo amor pelo cinema e a sua forma de expressão. É muito interessante, em todos os prêmios que o Joaquim recebeu, a postura dele quando ele sobe no palco é uma postura muito humilde e ele me parece uma pessoa muito profunda, né? E ele nasceu vegano, parece que desde os 3 anos de idade. O Joaquim, ele é vegano, ele é ativista, e eu imagino como foi o processo também do Joker, do Coringa. Deve ter sido um processo muito profundo, e se você ainda não assistiu, na verdade, o Coringa, ele é uma grande vítima do sistema, da sociedade. Então eu imagino que como pessoa, né, como ser humano, as reflexões do Joaquim devem ter se aprofundado muito, e todos os discursos que eu vi dele, parece sempre que ele tá numa reflexão constante sobre ele, da posição que ele tá, do que ele pode fazer, enfim, ele me parece ser muito intenso e muito profundo, muito legal isso. Isso me trouxe uma vida extraordinária e eu não sei o que eu seria sem ter isso na minha vida. Mas eu acho que o maior presente que eu recebi disso foi a oportunidade de poder utilizar a nossa voz para quem não tem voz. Para quem não tem voz, quem será que não tem voz? Eu tenho pensado muito a respeito de algumas questões perturbadoras que estamos enfrentando coletivamente. Eu acho que às vezes a gente se sente, ou é feito se sentir, que nós defendemos causas diferentes. Mas para mim, como um traço em comum entre tudo isso é que quando nós falamos de igualdade de gêneros, ou racismo, ou direitos para os LGBTs, ou para os indígenas, ou para os animais, estamos falando sobre lutas contra... É interessante notar como os veículos de mídia repercutiram ou comentaram de forma diferente o discurso do Joaquim. Então, por exemplo, os comentaristas da Globo, eles resumiram as palavras deles ignorando a parte do direito dos animais. Falaram que ele falou sobre LGBT, sobre racismo, sobre os indígenas, e simplesmente passaram em branco pelo termo dos direitos dos animais ou pela situação que ele descreveu das vacas. Alguns sites internacionais, como o National Post, por exemplo, reforça que ele falou sobre o leite, de como a indústria é cruel. Outros dão muito mais ênfase, como o site Fox Business, que fala, inclusive, mostra o outro lado, mostra lá os fazendeiros falando que não, que isso é muito errado, que os animais são muito bem tratados, mas, por outro lado, por exemplo, o site da CNN passou batido pelo termo do direito dos animais. Então, ainda é algo que incomoda muito as pessoas, tira as pessoas da sua zona de conforto, principalmente, e eu acho que com certeza para quem ainda consome carnes, derivados, é algo que incomoda muito. Então muitos veículos escolheram não falar ou não comentar, não reproduzir essa parte do discurso do Joaquim. Uma luta contra aquela crença de que nós somos uma nação, um gênero, uma raça ou uma espécie que tem o direito de dominar e explorar o resto com impunidade. E é muito interessante a postura dele de não querer receber aplausos, né? Parece que de alguma forma ele se incomoda com a posição que ele tá lá de destaque, porque a impressão que dá é que ele tem consciência que tem tanta coisa errada no mundo acontecendo naquele momento que eles são privilegiados e que não há nada para aplaudir. Essa é a minha análise, tá? Essa é a minha interpretação, enfim, de como eu enxergo até o corpo dele, o olhar, a impressão que dá é que ele
remoe muitas reflexões profundas e sérias dentro dele. Eu acho que a gente se desligou do mundo natural e muitos de nós têm como culpa essa nossa visão de mundo egocentrista, essa crença de que somos o centro do universo, mas quando vamos para o mundo... Isso é muito forte, como a gente está desconectado, né, de todas as formas. Eu tô vendo, a gente acompanha no mundo todo como as mudanças climáticas estão causando um impacto no mundo todo e como as pessoas não fazem a conexão, e às vezes a gente pensa que é algo só no Brasil, mas não é, gente, é no mundo todo. Eu moro aqui em Vancouver, no Canadá, e ano passado teve manifestação para as mudanças climáticas. A Greta, inclusive, estava discursando. Eu passei bem na frente, eu estava na rua, eu vi ela discursando e eu via um monte de manifestante com placas no metrô e eu vi muita gente saindo da manifestação e entrando no Subway para comer um lanche. Aí você me fala, mas mocinha, Subway tem opção vegana. O Subway só lançou a opção vegana agora, recentemente, em dezembro. Até então não tinha. Na época das manifestações não tinha opção vegana no Subway. As pessoas lá estavam comendo o quê? Então demora, muita gente, a maioria esmagadora das pessoas não fazem a conexão de como os nossos hábitos, de como aquilo que está no nosso prato impacta no mundo. Natural, nós só buscamos recursos. Nós nos sentimos merecedores de ter uma vaca artificialmente inseminada e quando ela tem um filhote, nós roubamos ele. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu vi o discurso do Joaquim aqui totalmente em inglês, sem a tradução, né? Aqui nem tem essa opção. E quando eu vi o vídeo em português, me chamou muita atenção o tom de voz do tradutor na parte que o Joaquim fala de vacas inseminadas e dos bebês roubados. Ele até titubeia um pouco e eu consigo até, eu não sei, pode, e isso é uma interpretação totalmente minha, tá? Totalmente subjetivo, mas eu consigo imaginar a expressão do tradutor, vacas inseminadas artificialmente, e crispando um pouco a testa, porque eu acho que a maioria das pessoas pensa, vacas inseminadas roubam um bebê, porque a gente realmente acredita que as vaquinhas estão lá soltas no pasto e elas têm o seu bebê e tudo é natural. As pessoas não se dão conta que os animais não são reproduzidos de forma natural e espontânea, eles são frutos de muita inseminação artificial para abastecer um sistema mundial da culinária que usa queijo, e usa iogurte, e usa ricota, e usa queijos e mais queijos, e leites. Eu imagino que assim como o tradutor titubeou um pouco e seguiu traduzindo, eu imagino que muitas pessoas devem ter pensado, vacas inseminadas? Como assim? E até desacreditam. Podem até achar que deve ser uma fazenda malvada, isolada, ilegal, que não segue as regras, que faz isso, mas não. Isso é padrão, é procedimento, é assim que funciona a indústria. Ignorando a angústia dela. E aí pegamos o leite para colocar no nosso café ou no nosso cereal. E nós temos medo dessa ideia de mudanças pessoais, porque pensamos que temos que sacrificar algo ou abrir mão de alguma coisa, mas os seres humanos são muito inventivos, criativos, engenhosos. Exatamente, a gente se apega muito aos hábitos, né? Quer dizer, não, mas eu tomo meu leite de vaca desde criança, eu como a carne com a minha família sempre, mas a gente é criativo, a gente consegue fugir de um padrão que não faz sentido, um hábito que é insustentável, que é prejudicial para os animais, para os planetas e para o mundo, e a gente consegue superar algo que a indústria criou e que todo o sistema fez a gente acreditar que a gente precisa daquilo no nosso prato, mas a gente não precisa. O ser humano é muito inteligente e muito sensível para quebrar. A gente consegue quebrar esse sistema, essas regras que foram impostas pra gente desde que a gente nasceu. E eu acho que quando nós utilizamos o amor e a compaixão como princípio norteador, nós podemos criar, desenvolver e implementar sistemas de mudança que são benéficos a todos os seres do nosso ambiente.
Eu, a vida inteira, fui uma pessoa egoísta, cruel, às vezes difícil no trabalho, e eu estou grato que muitas pessoas aqui me deram uma segunda chance. E eu acho que é aí que nós somos melhores como seres humanos, quando nos apoiamos e não quando nos cancelamos por erros no passado, mas quando nos ajudamos a crescer, educamos uns aos outros e nos guiamos em direção à redenção. Isso é o melhor da humanidade. Sabe que eu sempre recebo mensagens de gente que fala assim: ai, mocinha, eu só sou ovo-lacto, ai, mocinha, eu só sou vegetariana, ai, eu só faço a segunda sem carne, eu me sinto mal porque eu ainda não consegui dar o próximo passo. Eu sempre falo, já é muito, já significa muito. Todos nós somos vítimas de um sistema que foi herdado, e eu acho que nem as empresas hoje em dia elas têm culpa, porque elas também herdaram isso de décadas e décadas e séculos atrás. Então, todos nós estamos num processo constante e eterno de fazer algo melhor, sempre melhor, e se a gente fica pensando que é difícil ou que eu não consigo fazer tudo, logo eu não vou fazer nada, a gente não sai do lugar. Então, qualquer mudança, qualquer passo que você der para um estilo de vida mais sustentável, mais respeitoso com os animais, já é muito válido, muito válido. When he was 17, my brother Quando eu tinha 17 anos, o meu irmão escreveu uma letra. Ele disse: corra em direção ao resgate com amor e a paz seguirá. Muito obrigado. Muito lindo o discurso dele, esse final. Eu chorei. Eu já vi o discurso dele 3 vezes. Eu choro cada vez que eu vejo. O motivo da gente ficar tão eufórico e tão emocionado quando um ator com tanto destaque fala sobre isso num dos eventos mais vistos do mundo todo tem um peso muito forte, mas é sempre bom lembrar que todos nós temos voz, a gente tem voz nas nossas redes sociais, a gente tem voz com um grupo de amigos, a gente tem voz com a família. Todas as pessoas estão sim fazendo um trabalho muito bacana para, de alguma forma, deixar o mundo um pouco menos impactado por tanta merda que a gente já fez e ainda faz. Eu sempre me emociono muito quando eu vejo essas pessoas em posição de destaque falando sobre isso. E ontem, quando o Joaquim falou das vacas e do leite, eu chorava. Eu chorava na frente da TV, feito um bebê, porque isso tem um peso e uma importância tão forte, mas tão forte no mundo, na reflexão das pessoas, para as empresas, para as marcas, né? Não importa se uma marca decida aderir a algo porque é moda, porque é tendência, não importa. O que importa é que todo mundo precisa sim aderir a essas reflexões. Todo mundo tem que pensar. É por isso que a gente continua nesse trabalho, inclusive aqui no Vegflix. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa a emoção, eu me emociono tanto com essas coisas, assim. É difícil não se emocionar, né? Eu acho que o estranho é quem não se emociona, porque a maioria se emociona muito. Não deixa de dar um like aqui no vídeo se você gostou. E comenta aqui pra mim se você também se emocionou ou se eu só fiquei chorando sozinha. Um beijo. Vegflix, o universo veg em um só canal.